Oi pessoal, Marcos Lago aqui. E quem tem filho já percebeu isso, né? Em algumas vezes que é assim, quando seus filhos começam a engatinhar, começam a andar, e a mãe fica ali parada, e aí a criança fica agarrada na mãe, se protegendo, né? Perto da mãe, abraça a perna, não sei o quê. Quando ela começa a ter mobilidade, o que a criança faz? Ela sai de perto da mãe, ou engatinhando, ou andando um pouco, aí vai ali, dá uma olhada em alguma coisa, aí olha para a mãe, volta para a mãe, aí vai para o outro lado, dá uma explorada de novo, volta para a mãe. E isso é muito comum, até que as crianças vão ganhando autonomia, vão ganhando, conseguindo se distanciar cada vez mais da mãe e ter uma vida autônoma, tá bom? Isso é o desenvolvimento normal da criança, né? O que isso tem a ver com o Buda e o paraíso? A história de Buda é muito interessante, né? Buda, quando ele foi nascer, o pai dele recebeu um anjo que disse: olha, seu filho tem dois caminhos possíveis, ou ele vai ser um grande líder espiritual, ou ele vai ser um grande líder da vida mundana, né, normal. E o pai, muito prático, era o rei, falou: puta, não posso ter um filho líder espiritual, preciso que ele cuide das coisas do governo e da vida normal. Então, construiu uma casa murada e criou o filho lá dentro, distante de todos e quaisquer males. Então não tinha gente velha, não tinha gente doente, não tinha... Tudo era agradável, mulheres, amigos, bebidas, comidas, tudo. Tudo do bom e do melhor e nada de dificuldade. De tal maneira que Buda se apaixonou pela vida, que o pai queria, a vida mundana. Mas um dia Buda cresceu e quis... Gautama, né? Gautama Buda. O Gautama cresceu e falou: pô, eu quero passear fora daqui, não vou ficar preso aqui o tempo inteiro, né? E aí o pai organizou uma excursão para o filho na cidade, né? Uma carruagem que levava o menino, o adolescente lá, e nas ruas ele mandou colocar só os jovens e saudáveis para que o menino olhasse e continuasse vendo o sol que ele via lá dentro de casa. E foi interessante porque num determinado momento, atrás da linha, quem já viu o filme, é interessante, é mostrado isso, atrás dessa linha de pessoas perfeitas e normais, Gautama vê uma pessoa doente e pergunta para o tutor o que é aquilo. E aí o tutor fala: bom, aquilo é uma pessoa doente. Mas o que é uma pessoa doente? E o tutor explica, Buda fica extremamente incomodado com aquilo, desconfortável. Aquilo é uma novidade completamente fora da realidade dele. Ele volta correndo para dentro de casa, para dentro dos muros. Aí ele fica lá um tempo, mas a curiosidade volta, ele fala: não, eu quero ir lá de novo. Aí o pai organiza outra excursão, ele vai novamente, aquele monte de gente bonitinha, perfeitinha, tudo arrumadinho. Até que Buda vê um funeral. E ele fala: mas o que é aquilo? Não, aquilo é uma pessoa morta. Mas o que é a morte? Aí o tutor explica e tal, vai. Bom, estou encurtando a história, faltou de falar do velho, mas não esqueci não, tá? Só estou encurtando. Quando ele vê o morto, ele volta para dentro de casa e fica um ano lá. A curiosidade diminui radicalmente, ele fica extremamente assustado com aquela novidade da vida. Enfim, num determinado momento ele sai de novo. E quando ele sai de novo, ele vai embora, ele vai experimentar o mundo. Ele vai experimentar várias coisas do mundo. Então ele vai treinar artes marciais, ele vai aprender com os ascetas, ele vai aprender com um monte de gente. E aí ele decide ficar sozinho num determinado momento, vai para baixo de uma árvore, fica lá e chega a iluminação ao Nirvana, o céu dele. E quando ele está lá no Nirvana, ele fala: nossa, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu vou voltar lá porque eu quero contar isso para todo mundo e quero levar todo mundo para esse estado. E assim a história de Buda, vocês conhecem tão bem ou melhor do que eu. Muito bom. Parecido com a criança, né? Parecido com o nosso desenvolvimento cerebral, né? É isso que as histórias religiosas contam. Elas contam o nosso funcionamento natural, pessoal. Claro que a gente pode pensar em coisas extranaturais ou extra-tridimensionais,
mas é muito interessante como o funcionamento dessas histórias é exatamente como funciona o desenvolvimento de um ser humano tridimensional normal. Muito bom. Como é que se fala casa murada com jardim? Paraíso, pessoal. É isso que quer dizer a palavra paraíso. É um jardim murado perto de casa. E a gente vê a palavra paraíso em outras religiões, por exemplo, a judaico-cristã. No Gênesis tem o paraíso de Adão e Eva. E o que acontece dentro do paraíso? Eles têm tudo, igual Buda tinha, tudo certo. Não tem nem para que sair. Mas a curiosidade do conhecimento existe. Então eles vão experimentar o quê? Da árvore do conhecimento, da maçã. E quem que coloca? Quem está lá perto sempre? A cobra. A cobra é sempre um grande predador de ser humano, né? de mamíferos de uma maneira geral. Então o predador, o conhecimento e Adão e Eva então são expulsos do paraíso. Essa é uma diferença das duas histórias, né? Deus expulsa Adão e Eva por causa do conhecimento, Buda se auto-expulsa por causa do conhecimento. São histórias diferentes. O que quer dizer religião? A palavra religião quer dizer religare, religar. É religar ao paraíso, tá? Então, na história bíblica é um pouco diferente, mas na história de Buda ele vai ao Nirvana. Ele se liga ao Nirvana. E aí ele volta para contar para todo mundo. Nós temos exemplos desses, a história de Cristo também é assim, na história bíblica, Antigo Testamento também é assim. Pessoas que fazem uma ligação e voltam para contar, tá bom? Isso é muito interessante. É como a criança que volta para a mãe. A criança volta para a mãe para segurança, mas ela vai e um dia ela vai andar na vida. Um dia ela vai além. E o dia ela vai ter os filhos, a quem a criança, quando adulta e tiver filhos, vai treinar, vai continuar, dando a sensação de segurança, dando a sensação de paraíso para os seus descendentes. Então, é muito interessante que também a gente fala, nós somos filhos de Deus, né? Então, essa relação pais e filhos, que eu acho que as religiões todas tentam falar, né? E a gente fica pensando só no etéreo, mas a gente esquece que nós estamos falando de cérebro. Quem criou essas histórias foi um cérebro igual ao seu, que tem as mesmas sensações em relação a pais e em relação a filhos que o seu. Então, gente, não terceiriza criação de filho. Acho que essa mensagem é fundamental. A gente manda para a escola para aprender um monte de idiotice. A gente manda para babá, a gente manda para creche, a gente terceiriza a criação dos nossos filhos. E aí a minha pergunta é a seguinte: nós temos aí 300 anos de educação, né? Do iluminismo, ciências, esse monte de coisa. E o que é que melhorou com toda essa educação? Melhorou o mundo? Tá mais legal? Você está sofrendo menos? As pessoas ao seu redor sofrem menos porque tem um monte de educação terceirizada? Não me parece. Mas me parece o seguinte: as crianças que são amadas e gostadas pelos pais e acompanhadas em seu desenvolvimento pelos pais são crianças mais seguras, são crianças que têm noção do paraíso e que sabem que vão poder passar essa noção de paraíso adiante, dentro de todas as dificuldades que as cobras ao nosso lado nos oferecem. Tchau.